E aí a Varig trouxe cozinheiro italiano, a comida da primeira classe da Varig era qualquer coisa de sensacional, era a melhor primeira classe do mundo. Foram criando vantagens. A gente, quando saía da Varig, levava para casa... O que a gente levava para casa? Levava uma bolsinha cheia de coisa, né? Tinha negócio de... Eu sei que tinha um bolo de coisa no pacote que a gente levava da Varig. E isso, a passagem ficou cara. Mas aí aconteceu um fato. Quantas aviações, empresas de aviações americanas tem no mundo? Que nos Estados Unidos tem uma infinidade, mas a empresa americana no mundo é uma. Na França é uma, na Inglaterra é uma, na Alemanha é uma empresa que faz o serviço internacional. No Brasil, o governo resolveu liberou para as outras empresas. E aí o que aconteceu? Não é que a Varig não tivesse condições de competir com a Transbrasil, com a TAM. É que a TAM botava um voo. Por exemplo, tinha um voo esse que eu falo que era o mais espetacular de credibilidade, São Paulo, Nova York. A TAM botou um voo Rio, São Paulo, Brasília, Washington, Nova York, por quase metade do preço. Não dava para competir. Foi aí que começou. A Varig, houve um momento em que o governo trancou o aumento das passagens. A inflação ia, e as passagens não iam, o preço. As empresas entraram em juízo e ganharam. A Varig ganhou. A Transbrasil recebeu, as outras receberam. A Varig acabou e eu acho que agora vão dar. Vão dar para outra empresa os 5 bi que o Supremo Tribunal mandou dar para a Varig. Mas não deram. A Varig, para viajar, tinha que pagar hoje o preço da gasolina, o do óleo que ela ia usar amanhã, no voo de amanhã. Tinha que pagar com antecedência. As dívidas das Varig eram todas dívidas. Era dívida com a Infraero, era dívida com a Petrobras, que esmagaram. Eu, como gaúcho, me sinto envergonhado de ver a Varig morrer. Mas o doutor, companheiro Lula, eu não sei. Se falava muito, inclusive, nem era, no início não era a Gol, era a TAM. Se falava muito da amizade do PT com a TAM. Começaram juntos. E a gente se lembra, e até era uma coisa considerada normal, que a TAM tinha uma enorme gentileza com o PT. O PT só comprava passagem na TAM. E a TAM dava prazo. Então era uma amizade. Quando surgiu esse negócio de união, era o chefe da Casa Civil, de então, exigindo a coligação da TAM com a Varig. A Varig entrava com o nome, Varig. E a TAM ficava com o capital, 95%. Então foi um escândalo tão grande que no gabinete da hoje chefe da Casa Civil, nós nos reunimos todos e trancamos. Era um escândalo, não podia, era impossível. Trancamos. Mas eles nos deram o troco. Nos deram o troco. Ao invés de virem as medidas para salvaguardar a Varig, para retornar a Varig, eu perguntei por que o governo não tomava a Varig. Pegasse a Varig para si durante 1, 2 anos, 3 anos, depois disse que faria dela. Não é uma coincidência, verdade. Mas esse apagão, essa coisa toda que aconteceu, nos 70 anos da Varig nunca teve.
A coincidência é que essa confusão, essa briga de preço, essa vender voo, vender passagem muito mais do que o número de cadeia, essa coisa toda que está acontecendo, essa maluquice toda, nunca teve no tempo da Vale. Ontem não foi inteiro, senhor presidente. Fizeram a incineração. E parece que os restos da incineração é uma caixinha que vai ficar lá no gabinete do Lula. Se depender de mim, ele leva para casa dele depois quando deixar a presidência. Vai haver, eu tenho dito que vai haver uma CPI para analisar a privatização da Vale do Rio Doce. Mais dia, menos dia, nós vamos analisar o que houve na Vale do Rio Doce, que foi uma doação feita com dinheiro do BNDES. Venderam por 3,5 bilhões, uma empresa que hoje vale 55 bilhões. A Varig é a mesma coisa. Nós vamos ter a sensibilidade de analisar por que o governo Lula matou a Varig. Por que o governo Lula, e agora nós temos inclusive uma lei espetacular, que é a antiga lei de falência, foi melhorada. Hoje é uma das coisas bonitas que o Brasil tem para o mundo. Em vez de lei de falência, é lei de recuperação de empresa. Onde a gente analisa, em vez de o coitado pede falência, o cara está mal, está liquidado, não se vê se ele está mal, porque é vigarista, porque é malandro, porque não tem condições, ou se tem chance de ele poder se recuperar. Até essa lei de recuperação de empresa nós apelamos para que fosse usada com a Varig. Não houve jeito. Não houve jeito. O ministro Moura deu uma declaração. Está mal, está devendo, tem que fechar. A empresa é assim. Vai mal, fecha e abre outra. Como se fosse uma empresazinha de fundo de quintal e que estivesse vendendo droga ou coisa que o valha. Morreu a Varig. Meus pêsames, juro. Pretendo fazer uma missa de 7º dia. E peço que mandem as flores para o Palácio do Planalto, para o senhor Lula recebê-la. Segundo assunto, senhor presidente. Mas quem é que não sabia que o Supremo ia dizer que a CPI ia ser criada? Alguém tinha dúvida? Quando se tomou a decisão aqui e o Supremo mandou criar a nossa CPI, vai lá a Câmara e faz igual. Aliás, mais grave. Mais grave. Porque na Câmara acharam, eu acho que algum gênio da Câmara achou que não, é diferente, da Câmara é diferente, porque a Câmara, o plenário votou. O diabo, o plenário. CPI é um direito de minoria. 1/3 pode decidir. E se 1/3 assinou, pode o plenário fazer o que quiser, que não muda. Engraçado, PSDB, o Fernando Henrique foi competente. Aliás, dizem que aqui agora ele é competente lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, que não consegue criar nenhuma CPI. Mas não consegue criar. Retira as assinaturas, faça aí lá o quê? Não consegue criar. As assinaturas eram prontas, a CPI da reeleição. Provado, todo mundo sabe o nome do deputado, quanto é que ele ganhou, tantos R$1.000, o telefonema, foi tudo provado. Mas não se conseguiu. Agora, o Lula não teve, numa hora que ele tem maioria no Congresso, particularmente o Congresso é todo dele, não consegue trancar em condições de competência e cai no Supremo. Vai sair.
E é uma pena que saia da maneira com que for. Espero que o governo Lula tenha a competência de fazer uma CPI com seriedade.